Hebreus 3, versículos 7 e 8, irmão. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Amém? Podeis assentar, irmãos. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Como eu gosto de conectar um estudo ao outro, ou seguir um padrão. Quem lembra qual foi o estudo que eu dei a semana passada, irmão, na terça-feira? Qual foi o tema do estudo? Só tem uns dois aqui. Como é que é o nome do estudo, irmão? Reconhecendo o inimigo. Por que você precisa reconhecer? Irmão, não tem como você se defender se você não conhece com quem você está lutando. As táticas, a forma da ação, a maneira, o que ele usa, os meios. Para quê? Para que você possa se defender. Hoje, eu quero falar sobre aproximando de Deus. Por quê, irmão? Porque se você sabe como o diabo age, a melhor forma de você se defender está em você se aproximar de Deus. Nós não conseguimos vencer o diabo, irmão, porque temos tática. Não. Porque sabemos a forma. Também não. Agora eu reconheci como o diabo, agora eu vou vencer ele. Também não, irmão. A única maneira de vencer o diabo é aproximando de Deus. Aproximando de Deus. Se eu não fizer isso, a minha batalha é perdida no instante que eu reconheço. Eu reconheço que é o diabo, mas eu não tomo uma posição. Então eu perco a batalha. Eu perco a luta. Exatamente porque eu não busquei a maneira correta de vencer. Vencer o diabo, eu preciso aproximar de Deus. Eu quero nesta noite falar algumas coisas sobre essa forma. Como que eu posso aproximar de Deus então, se agora eu descubro a forma que o diabo está agindo contra mim e eu preciso vencê-lo? Para mim vencer, eu preciso aproximar de Deus. Para aproximar, não é só o fato de eu achar que já vou aproximar. Tem caminhos a ser percorrido, irmão. Primeira questão, irmão. Você nunca vai conseguir aproximar de Deus se Deus não falar com você. Você pode buscar qualquer maneira, qualquer meios, qualquer jeito. Se Deus não falar com você, você pode desistir, você não consegue. Por quê, irmãos? Porque não somos nós que aproximamos dele. É ele quem busca aproximar-se de nós. É ele quem dá o
palavreado bem, do jeito que você entende, é Ele que dá o pontapé inicial dessa aproximação. Essa forma de aproximar, é Deus quem faz. Quando eu li esse texto, é porque se eu ouvir a voz de Deus e endurecer o meu coração, eu perco a batalha já nesse ponto. Por exemplo, você não encontra nenhum homem da Bíblia que Deus não foi até ele. Abraão, foi Abraão que foi a Deus ou Deus foi a Abraão? Foi Abraão que foi em Deus ou foi Deus que foi a Abraão, irmão? Deus foi a Abraão. Moisés, foi Moisés que foi a Deus ou Deus que foi a Moisés? Deus foi a Moisés. Davi, foi Davi que foi em Deus ou foi Deus que foi a Davi, irmão? Deus foi a Davi. E isso percorre toda a Bíblia. Então, se eu ouvir a voz, você já imaginou se Abraão ouve a voz de Deus ou sai da sua terra e ele dissesse, não, essa voz que eu estou ouvindo aqui não me representa nada. Ou eu vou deixar para sair da minha terra depois. Quem sabe daqui depois, na hora que eu inteirar 80 anos, aí vou esperar meu pai morrer e eu saio de Harã. Não. Moisés ouve Deus no monte. Você já imaginou se Moisés tivesse dito, não, Senhor, vou não. Vou arriscar morrer na mão de Faraó, não. Arruma outra aí. Eu não vou não. Então, se eu quero aproximar de Deus, a primeira questão é não endurecer o meu coração. As maneiras que Deus usa para falar conosco, isso aí difere de pessoa para pessoa. Com cada ser humano, Deus fala diferente. Mas certo é que quando Deus quer aproximar de nós, Ele fala conosco. E aí vem essa questão, se eu ouvir a voz de Deus e eu endurecer o meu coração, com certeza eu vou perder a oportunidade da porta aberta de eu aproximar do Senhor. De eu chegar mais perto de Deus. Então, a questão que eu quero que você coloque no seu coração, é que se você quer vencer o inimigo, vai ser preciso você aproximar de Deus. E se quer aproximar do Senhor, você não pode endurecer o coração. Talvez é difícil, é duro, é pesado no momento que Deus te chama. Se você olhar, pensa em Moisés saindo ali, quando ele estava no monte, ele pensando, vou ter que deixar tudo aqui, minha esposa, que eu já estou casado, vou ter que ir encontrar esse povo, tirar esse povo do Egito, levar esse povo para o deserto, conduzir esse povo para a terra. Não, é muito penoso. Isso é difícil. Porque hoje, os cristãos de hoje, eles esperam um Deus que fala com ele, que abre uma porta da facilidade. Se Deus falar conosco, exigindo algo que aos nossos olhos é difícil, é trabalhoso, é penoso, nós já logo entendemos que aquilo não é a vontade de Deus. Nós não queremos aceitar isso. E o que fazemos? Olhamos para esse chamado e falamos assim, não é Deus, endurecemos o coração. E perdemos a oportunidade de vencer o diabo. Vencer o inimigo. Amém, irmão? Amém, irmão? Entendido até aí, né? A outra questão, irmãos, é que quando Deus nos chama, nós precisamos converter. Todas as vezes que Deus chama alguém, a primeira questão que a pessoa precisa aprender é mudar de vida. Porque Deus vai fazer quando Deus fala com alguém, Deus faz uma mudança radical. Em
todas as questões da nossa vida. Esse falar de Deus nos conduz a aprender que durante essa jornada, nós teremos que converter. Converter é mudar de posição, mudar de atitude. Segundo os Coríntios 5,17. Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas. Você quer ver um versículo que dá certinho nesse versículo aqui? Ó? Aquele que põe a mão no arado, as coisas velhas que já passou, ficou para quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já. Quem põe a mão no arado não pode olhar para, mas se olhar, a Bíblia fala que ele é inapto. Ele não é apto para o reino de Deus. Se olhar para trás, não é apto. Então, eu preciso, quando Deus me chama, me escolhe, fala comigo, eu posso olhar para a minha vida e tomar as minhas decisões? Não, eu preciso tomar uma mudança imediato. Fazer uma análise na minha vida e começar a mudar de atitude. Amós tem um versículo, acho que 2,8. Amós ele fala assim: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Hã? 3. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Tem condição, irmão? E o que Deus faz? Você quer aproximar de Deus e quer andar com Ele? Sem estar de acordo, não vai. Sabe por que as pessoas da depressão, as pessoas têm problemas, as pessoas têm ansiedade? Porque as pessoas não querem aceitar aquilo que está escrito na Bíblia. Porque quando olha, parece que é uma facilidade, se olha e fala, só isso? Não, isso não resolve o problema. Quando Amós escreve ali, ó, andarão dois juntos se não estiver de acordo, ou Israel muda, ou eu não vou andar com eles. Ou vai mudar, ou eu não vou andar. Aí quero aproximar de Deus, então eu vou ter que mudar de vida. Eu vou ter que tomar uma posição na minha vida para enquadrar dentro do propósito de Deus para a minha vida. Efésios capítulo 4, versículo 17, vamos lá. Essa parte eu quero ler com vocês, que eu só vou fazer a leitura. Eu não vou comentar muita coisa, porque o texto é bem grande. 4, 17. Não, 4, 17. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do sentido. 18. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometer toda a impureza. 20. Mas nós temos uma forma diferente de vida. Volta no 18 lá, meu filho. Nós temos uma maneira diferente de vida. Separados da vida de Deus. Eu quero aproximar? Quero. Eu vou ter que mudar de vida. Eu vou ter que tomar uma posição. Que eu quero só aproximar, irmão? Não. Eu quero aproximar e andar com Ele. Porque só aproximar não vai resolver o meu problema. Eu quero aproximar e continuar andando perto dele. Então nós não aprendemos assim. Nós aprendemos que a nossa vida segue um padrão diferente, um padrão moral diferente, um padrão moral totalmente fora dos padrões que o mundo exige, que é o nosso padrão de vida, é um padrão bíblico. Existe um caminho a ser trilhado, e este caminho a ser trilhado, que é Cristo, que a Bíblia chama ele de estreito, não andamos nele de qualquer forma, tem a maneira correta de andar no caminho.
A primeira questão que entendemos é, para que eu possa aproximar de Deus, andar com Ele, eu tenho que também moldar as minhas atitudes dentro desse propósito de Deus para a minha vida. Sabe por que o diabo consegue muitas vezes nos derrotar? Eu não vou dizer vencer totalmente, eu vou dizer que ele consegue ter algum êxito na nossa vida, irmão, porque nós não conseguimos permanecer na presença de Deus. E quando não estamos na presença de Deus, facilita a ação do inimigo contra a nossa vida. Segundo ponto, irmão, Salmo 63, põe para mim aí, versículo 1 e 2, 63. Se eu quero aproximar de Deus, eu preciso querer isso. É uma atitude minha, é um comportamento meu, é eu que quero isso. É um desejo meu. Deus me chamar, irmão, falar comigo, eu preciso tomar uma atitude e querer, eu quero aproximar disso aqui. Deus vai falar comigo, Deus vai me chamar, sim, mas eu quero isso, eu vou buscar manter-me ali. Davi disse: ó Deus, tu és o meu Deus, e de madrugada a minha alma tem sede de quem? De ti. São atitudes tomadas no decorrer da vida que determinam o meu cristianismo. Não é que Deus está mais perto de um e mais longe de outro. É que existem pessoas que querem. Existem pessoas que desejam isso, que almeja, que tem tanta vontade de conhecer mais de Deus, que ele busca isso. Ele implora por isso: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada onde não há água. Existe algo, uma sede tão grande, tão forte dentro de mim, que eu preocupo com isso e começo a buscar isso na minha vida. O quê? Aproximar-me de Deus. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Independente de quê, irmãos? De marido, de esposa, de filhos, de igreja, de irmãos. Independente. Alguém chegou em mim e falou: a nossa igreja não se preocupa muito com as pessoas, parece que não liga, não dá atenção. Irmão, olhe para mim aqui. Se a igreja for parar para olhar para crente que já tem 10, 15 anos de fé, se você ter que estar pegando na mão da pessoa, carregando, ensinando, você nunca vai ter tempo de cuidar de novo convertido. Você nunca vai ter tempo de cuidar de pessoas que realmente precisam. Tem pessoas que ficam na igreja 10 anos, acostumou na casa dele, na casa normal. Qualquer coisinha diz: e aí o pai chega, a mãe chega e segura, e põe de pé, e meu bichinho, acostuma com isso. Aí vem para a igreja, chega na igreja, quer esse tratamento. Quer esse tratamento e esse tratamento. E esse tratamento, no começo da fé, ele vai bem. Mas depois, é eu que desconfio que eu estou sem Deus, irmão. É eu que entro no meu quarto e falo: faz falta, está fazendo falta. Eu não estou ouvindo Ele. Eu não estou sentindo Ele. É eu que desconfio disso, irmão. É eu que olho para a minha vida e falo: rapaz, parece que é um tombo atrás do outro, um tombo atrás do outro. Parece que todo dia uma porrada, um tombo, uma porrada. Aí você tem que desconfiar que o diabo está vencendo. Ele está vencendo. Você precisa tomar uma atitude e aproximar de Deus. O que Jó fez, irmão? Jó chega no final da vida e diz: agora eu te vejo. Agora eu te vejo. Ou seja, eu levei tanta porrada, levei porrada,
financeira, levei porrada na família, levei porrada social, as pessoas me abandonaram, os meus amigos me culparam, levei tanta porrada na vida, que agora só tem uma coisa: agora eu vejo o Senhor. Por quê? Porque ele começou a olhar para si e dizer: não, só ouvir não dá bom, não dá. Irmão, é a gente que desconfia. Você já imaginou quantas pessoas, são milhares de crentes da igreja, andando de muleta, para que alguém caminhe até ele e segure do braço dele. Ele nunca é curado da deficiência espiritual. Nunca. Tem pessoas que nasceram dentro da igreja. Ah, mas ninguém me liga. Ah, mas é eu que quero. É eu que quero, rapaz. É eu que preciso. É eu que olho para a minha vida e falo: não, rapaz, o negócio não é assim não. Eu tenho que levantar. Como que eu desconfio disso, irmão? É quando eu olho para mim e falo: rapaz, eu não tenho desejo nenhum espiritual. Não, peraí, está errado. Eu não tenho nenhum desejo, eu não tenho vontade nenhuma. Tem alguma coisa errada. A minha carne, eu preciso aproximar de Deus. Versículo 2 aí, meu filho. Enquanto vocês brincam aí, põe o versículo 2 aí. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu te... Está no passado, irmão? Como eu te vi e agora eu quero ver a sua glória. Ele está voltando. Ele está dizendo: olha, eu sei que o Senhor existe, eu quero ver isso de novo, eu quero chegar perto de novo, eu quero aproximar de novo. Irmão, a gente olha e diz: não, espera aí, eu estou orando, está seco, não tem lágrima nos olhos, eu não tenho desejo, a Bíblia não funciona, eu olho, eu leio, parece que eu estou lendo um livro qualquer, está errado, eu vou ter que levantar como? Eu vou ter que buscar aproximar de Deus. Eu preciso disso. É eu e Deus. É eu e Deus. Tem pessoas que sabem fazer isso, irmão. Quem já leu o livro de Ezequiel, acho 46, lá, o rio, acho que é 46 mesmo o versículo, o capítulo. O rio mediu 1000 braças, estava nos tornozelos. Mediu 1000, chegou no joelho. Mediu 1000, chegou na cintura. Mediu 1000, passou o lombo. Mediu 1000, não deu mais pé. Existem pessoas que ficam a vida inteira nas margens, molhando os pés na fé. 10 anos e ele está molhando os pés na fé ainda. Ele não sabe chegar mais perto e dizer: não, rapaz, eu quero mais do Senhor, eu preciso de mais. Olha, se um dia Deus falou com você e não fala mais, é porque você está esperando Ele usar alguém para falar, e não, chega, eu já usei pessoas, agora eu quero falar com você e você terá que ouvir a minha voz. Ah não, eu vou na igreja lá e prega e eu não ouço Deus falar comigo, porque Deus está dizendo: não, já falei muito pelos outros, quero falar pessoalmente. Já falei muito pelos outros. Enquanto a minha vida vai ficar toda a vida assim, dessa forma. Então, eu quero aproximar de Deus, mas eu preciso ter desejo. Eu falei aqui uma vez, eu vou falar de novo. Você já imaginou se um pastor ficasse na casa dele esperando o pastor presidente vir chamar ele? Ô irmão, vim cá porque eu fiquei sabendo que você está fraco na fé. Então, eu vim cá porque você... Desde quando eu assumi o primeiro trabalho na igreja, que foi ser professor de escola bíblica dos jovens, nenhuma pessoa nunca mais foi na minha casa para me levantar na fé. E eu tinha 15 anos. Mas eu tinha algo que era desconfiômetro.
que não se vende em farmácia. Eu desconfiava, falava, rapaz, espera aí, está faltando alguma coisa aqui, ó. Está faltando alguma coisa. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, aí que a coisa piorou. Porque da mesma forma que eu recebi a primeira vez o Espírito do Senhor, aquilo eu queria todo dia. Aquilo eu queria, quando afastava um pouquinho, eu falava, não, peraí, está sumindo. Parece que eu estou sentindo assim, que está sumindo alguma coisa de perto de mim. Eu preciso voltar, aproximar de novo. A vida de fé, só vencemos se aproximarmos de Deus. Eu estou falando aproximar para você entender, mas na realidade, não é que você tem que caminhar, não é a gente caminha para perto dele, a gente distancia-se dele, é diferente. A gente distancia, porque ele não muda e nem sai do lugar. Deus não nos afasta da pessoa, é a pessoa que distancia. E distancia não é no sentido de distanciar fisicamente, não. Distancia no sentido de parar de pensar, de buscar, de ir atrás, de buscar o Senhor. Quando você para de exercer aquela vontade, aquele desejo, aquilo que eu quero, a sua vida espiritual vai perdendo o sentido de existência. Aí você começa, não é que Deus afastou, é que Ele fala, mas parece que os seus ouvidos agora estão endurecidos. É que o seu sentimento ficou insensível, igual pedra, não consegue sentir. Não é que ela afastou, é a nossa mudança interna que vai apagando o brilho, a vontade de Deus na nossa vida. Vamos para o terceiro ponto. Romanos 8,14, põe aí. A primeira é converter, o segundo é ter desejo, o terceiro é o entender que quanto mais menos de mim, mais de Deus. Quanto mais de eu, menos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, completa o texto, irmão, vamos? Vamos lá, completa o texto. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, e quem não são guiados? Isso não te preocupa não, irmão? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, e os que não são guiados? Agora, quem julga se você está sendo guiado ou não pelo Espírito de Deus é você. Quem julga se você consegue ouvir Deus falar com você ou não é você. Ninguém pode fazer essa avaliação na sua vida, porque você conhece a sua vida, atitudes, comportamento, a forma de ação, reação, ação e reação. Ação, aquilo que nasce em nós, reação é que os outros provocam na gente. E reação é por algum motivo que causa uma reação na sua vida. A reação, aí você vai entender se o Espírito de Deus está ou não guiando a sua vida. Se você não se sente guiado pelo Espírito, está faltando alguma coisa. E você precisa dessa completude. Precisa desse espaço ocupado. O que é espaço ocupado, irmão? Quando você vai perdendo o seu eu, apagando as suas vontades, seus desejos, sua carnalidade, vai apagando isso, vai florescendo esse espaço aí, vai sendo ocupado pelo Espírito de Deus. Você ouve mais, entende mais, é mais humilde, é mais simples, entende mais a vontade de Deus, é mais bondoso. Por quê? Porque o Espírito do Senhor vai ocupando espaço. Para isso acontecer, é preciso eu ir descendo o meu eu, para que o Espírito do Senhor vai ocupando espaço na minha vida. Aí, ocupando espaço, eu vou conseguindo ser guiados pelo Espírito. Eu vou conseguir ser guiado. Guiado porque quando eu perceber uma reação que não é a reação de Deus, eu vou dizer, eu não posso ter uma reação dessa. Eu não posso falar uma palavra dessa. Eu não posso ter uma atitude dessa. Por quê? Porque isso vai magoar ou vai macular o Senhor que está na minha vida. Eu não posso deixar isso acontecer. Aí eu tenho que tomar uma atitude
cristã. Quem aqui já assistiu aquele filme? Ah, não, leu o livro. O livro eu já li, o filme não assisti. Vamos para o livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Você já leu esse livro, irmão? Você talvez nunca leu o livro, ou é preguiçoso, não gosta de ler. Então lê o filme. Lê o filme. Em seus passos, o que faria Jesus? É de graça na internet. Em seus passos, o que faria Jesus? Se eu não estou enganado, tem o 1 e o 2. Mas pelo menos o 1 você assiste. Se você deseja o livro, compra ele para você. Em seus passos, o que faria Jesus? Você vai entender que quando o Espírito Santo ocupa uma parte na nossa vida, aí sim nós podemos dizer que agora somos cristãos. Quando ele está ocupando espaço. Efésios 5,18. Esse texto é um texto referenciado por muitos que conhecem. E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas fazer o quê? Deixa eu explicar, já expliquei esse texto várias vezes na igreja, vou explicar de novo. A palavra embriagar aí é tomar muito vinho, é encher muito de vinho, está vendo? O que eu estou dizendo? Não se faça isso, não se encha muito de vinho, ninguém fica bêbado porque está bebendo pouco, é porque bebe muito. Aí, amém? Enchei muito de vinho, não. Isso aí é a contenda. O que você faz então? Enche muito do... Então, é espaço ocupado. Se a embriaguez domina a sua vida, ou seja, se a pessoa está bêbada, o vinho domina ele, leva ele, faz ele cair, faz ele fazer coisas que não deveriam ser feitas, o vinho domina. Se o Espírito Santo encher a sua vida, o Espírito Santo te domina. É o texto, irmão. Então, ser dominado pelo Espírito, ocupar todo o espaço em nós, faz mudar desde as palavras, pensamentos, atitudes, comportamento e até mesmo ações ou sonhos. Até sonhos. Se o Espírito do Senhor ocupar a sua vida, muda até os seus sonhos. Então, quando essa totalidade do Espírito ocupa a minha vida, eu passo a ser guiado por Ele. E o espaço que tinha o diabo para agir na minha vida é perdido neste momento. Quem já leu na Bíblia um texto que tem lá assim, olha, que o demônio quando sai da nossa vida, ele anda por terrenos áridos, e depois vem e vê que a casa está limpa. O que a casa está? Limpa. Vai lá e busca mais 7, com ele que já morava faz 8. Por que ele vem com mais 7 e mais 1? Porque tem espaço. Tem local para agir. Pastor, minha vida não muda. Deixa o Espírito Santo mudar você, aproxima de Deus. Tenha sede, tenha desejo, tenha vontade, tenha desejo de aproximar do Senhor, sua vida mudará. Eu vou deixar só essas 3 partes aqui, irmão. Converter, mudar, ter desejo, ter vontade, buscar ser cheio, esvazia de si, e deixe o Espírito do Senhor morar na sua vida e ocupar os espaços. Amém, irmão? Agora uma questão aqui. Quando Adão pecou no jardim do Éden, que foi enganado pela mulher, Adão não foi enganado pela serpente, ele foi enganado pela mulher. A mulher que foi enganada pelo diabo. O diabo engana a mulher engana Adão e Adão cai. Mas responsável era ele. O Pereira achou bom falar que foi a mulher que enganou Adão. Rapaz, possível. Olha para mim, irmãos. Ele pecou. No virar do dia, Deus vem fazer a visita. Deus sabia onde Adão estava? Conhecia o que tinha acontecido? Tinha ciência de tudo? Por que Deus chama Adão? Não era melhor já ter ido direto em Adão, falar, Adão, sai e traz a moita. Você está escondido. É
você que decide aceitar o que Deus está chamando você, irmão. Deus não te obriga a ir até Ele. Ele só te chama. Ele só te chama. Se hoje ouvires a voz do Senhor, Adão poderia ter ignorado a voz, não poderia? Poderia continuar escondido, ficar calado, não responder. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Atenda, Adão disse: estou aqui, Senhor. A mulher que o Senhor me deste. Olhe para mim, irmão. Atitudes que mudam a nossa vida. Ouvir quando Deus está falando conosco. Muitas pessoas não são transformadas só pelo fato de não ouvir Deus. E Deus, vou dar um conselho meu, que aconteceu e acontece comigo. Quando o Espírito do Senhor fala e você não ouve, Ele não fala várias vezes. Ele não fica insistindo, porque não é obrigação dele insistir com você. É obrigação nossa atender, ouvir a voz de Deus e atender. Insistir com você é tirar de você a voluntariedade. Então, quando ouvimos Deus falar, qualquer coisa, pastor, mas o homem não ouve a Deus. Ouve, irmão. A partir do momento que você aceitou a Cristo como Salvador, você agora é liberto da escravidão do pecado, e os seus ouvidos são limpos pelo Espírito Santo, e você passa a ouvir a Deus. Atende se quiser, mas que ouve, ouve. Por exemplo, Deus está falando conosco essa noite. Cumpre-nos ouvir e dizer: não, vou mudar. Vou mudar a atitude, vou mudar o comportamento, vou desejar aproximar de Deus. É preciso jejuar, vou jejuar. É preciso ler Bíblia, vou ler Bíblia. É preciso orar mais, vou mudar, vou orar mais. Mas eu vou aproximar do Senhor. Ouvir. Em Tiago 4,10, Tiago 4,10, tem algo que eu quero que você entenda. Quem que nos exalta? Quem? Mas só nos exalta quando nós diante dele. Só somos exaltados pelo Senhor quando reconhecemos quem nós somos diante dele. Olhe para mim, irmão. Dobrar o joelho e humilhar e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. A minha vida é miseravelmente apagada. Estou totalmente apagado espiritualmente. Quando eu coloco nesta posição, Ele vos exaltará. Deus atende um coração contrito e quebrantado, irmão. Deus ouve uma pessoa quando ele realmente, de coração, humilha-se perante o Senhor. Amém, irmão? Amém? A terceira questão que eu quero só nesse texto aqui deixar para você entender o que eu quero te dizer, é que você precisa aprender a encontrar com Deus. Mateus 6,6, um texto que eu leio aqui quase que sempre. As pessoas ouvem esse texto, mas a prática quase não existe. Mas tu, quando orares, entra no teu, fecha a tua, ora o teu, que vê e está em culto, teu Pai, que vê e está em, te quem que vai recomeçar? E você vai estar sozinho no teu quarto. A falta, eu já falei sobre isso aqui, eu preguei sobre solitude, quem lembra? A falta de solitude, a maioria dos homens de Deus, uma totalidade da Bíblia, eles tinham solitude. Isso aqui não deixa as pessoas mais só, né?
Aí, por causa dessa ferramenta bem criada, mas mal usada, miseravelmente mal usada, faz o ser humano não ter mais aquele tempo de ficar só ele e Deus. Quando fica só você e Deus, fecha a porta, o teu pai que vê o que está em oculto, o teu pai que vê o que está em oculto, o teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Ele vê quando você está só você e Deus, ali você pode explicar ou pedir por que a sua vida está assim, para que você possa alcançar uma posição de vencer o inimigo. Quando os amigos de Jó saem de perto dele, ele passa a questionar Deus, aí Deus se apresenta para conversar com ele. Lê o texto. Os amigos saem de perto dele, aí ele deixa os amigos e ele vai questionar Deus, aí Deus se apresenta para conversar com Jó. Olhe para mim, irmão. A forma de encostar em Deus determina qual é o grau de intimidade que você tem entre você e Deus. Porque tem pessoas que se sentem tão importante que a oração dele, ele se fala como príncipe. E diante de Deus nós não somos príncipes de nada. Para você ter noção de uma coisa, irmão, se Deus apresentasse a nós o pecado que habita em nossa carne, a própria Bíblia diz que nós seríamos fulminados. A santidade de Deus nos fulminava imediatamente. Aí o camarada chega diante de Deus, porque não, você não é príncipe de nada. Só somos alguma coisa porque Cristo está na nossa frente. Eu acho incrível como é que as pessoas não entendem isso, né? Como é que as pessoas não entendem isso? Tem pessoas que olham para o pecado do outro e, não, irmão. O pecado do outro não é menos nojento do que o meu, e nem mais nojento do que o meu, não. O pecado do outro é o mesmo grau de porcaria que está na minha vida e está na vida das pessoas. Então, quando estamos entre nós, somos iguais, não tem diferença. Não adianta ninguém ser mais alto ou querer ser, porque não vai dar certo. Quando vamos para a presença de Deus, nós temos que fazer igual aquele homem, bater no peito e dizer, miserável homem que sou. Aí, esse aproximar aqui faz a diferença entre a pessoa e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei para o Júnior um vídeo do Arlindo Teodoro. Quem conheceu o Arlindo Teodoro aqui, irmão? Não é do tempo de vocês, né? Arlindo Teodoro pregava quando eu era jovem, de 20 anos. Ele estava novão, eu achei um vídeo dele na internet, agora ele está velho, tadinho, velhinho já. Ele estava orando para um menino surdo, você viu? E a criança ouviu na hora. Ele sempre trabalhou com cura, Deus sempre usou ele dessa forma. E ele tinha uma maneira engraçada, ele estava pregando nas cruzadas e manifestava um demoniado. Ele falava assim, esse eu vou expulsar descosta, não vou nem olhar na sua cara. E virava as costas para o demônio e falava, sai, o demônio. A pessoa caía no chão, levantava liberto, e ele continuava a cruzada dele. Olha para mim, irmão, a forma de você aproximar de Deus mostra o tipo de homem que você é diante da sociedade. Porque o reflexo de Deus na sua vida não brilha quando você está diante de Deus. O reflexo de Deus na sua vida vai brilhar quando você estiver diante da sociedade. Então o mundo vai ver Deus na sua vida, mas você só vai encontrar Deus quando você entrar no quarto, fechar a tua porta e miseravelmente você se apresentar e dizer à sua vida o que você precisa. Nós precisamos aproximar dele para vencer o inimigo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Pede lá para descer o pessoal, eles estão passando o horário lá toda vez. Pede, fala com eles que tem que descer 10 minutos antes. Irmão, como está a sua vida? Só você sabe. Então, menos de você e mais de Deus, desejo, vai fazer você se tornar um vitorioso, irmão. Amém?
oramos. Deus do céu, eu sei que o Senhor está aqui. A sua glória é perceptível, Senhor, aonde você está. O Senhor é um Deus que conhece o coração do homem. O Senhor conhece o coração do ser humano. O Senhor sabe o que passa no interno, no íntimo da nossa vida. Deus, nós queremos ser vitoriosos. Nós não podemos perder a batalha para o inimigo. E não podemos, ó Pai, acostumar em ser derrotado. Deus, nós precisamos levantar a nossa cabeça e para isso precisamos do Senhor, da presença do Senhor na nossa vida. A sua presença faz-nos, ó Pai, ser diferente nas ações. A sua presença faz, ó Pai, ser diferente diante da sociedade. A sua presença nos torna, Senhor, o reflexo do Espírito do Senhor neste mundo. Ó Deus, a sua presença nos garante vitória. E nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus.